Vamos lá, pega o seu café e vem comigo nesse vídeo. Eu realmente fiquei muito indignada com algumas coisas que aconteceram nessa minha viagem para o Brasil agora em maio. E eu vou contar nesse vídeo aqui. Mas não para atacar as pessoas que me fizeram isso, mas sim para você perceber se de repente você também não faz isso com as outras pessoas, com você, sem ter consciência. E o que isso pode acarretar na sua vida. Então vem comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rosito Disco e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, autoestima e também uma vida depois dos 50 anos, né? Renascendo aos 50 anos. E muitas coisas aconteceram, muitas experiências para contar. E nesse vídeo específico aqui, aconteceram algumas coisas nessa minha viagem a São Paulo que eu quero colocar aqui. Foram coisas que eu acredito que em pleno 2026 o ser humano já deveria ter aprendido. Mas, devido à correria, à falta de consciência, à, à corrida dos ratos, né, que a gente chama, eh, as pessoas não percebem e não dão conta como estão vivendo e o que estão fazendo com elas mesmas. Porque toda consequência tudo que a gente entrega no mundo, na verdade, volta para nós. Então é sobre isso, para você dar uma olhada na sua vida, que se de repente você está fazendo isso inconscientemente, e como nós somos seres humanos em evolução aqui nesse planeta Terra, a nossa meta tem que ser evoluir, tem que ser embora melhor do que quando a gente chegou. E essas experiências me deixaram muito tristes, na verdade. Toda viagem que eu faço, ou todo o meu dia a dia, eu procuro encontrar o aprendizado disso. Sabe para quê? Porque é um exemplo para mim, o que eu preciso aprender com essa situação. E foi exatamente isso que aconteceu nesses dias. Eu já estou para fazer esse vídeo desde que eu voltei, faz uma semana que eu voltei do Brasil, mas agora eu consegui parar aqui e vou falar isso nesse vídeo para você. A primeira coisa que eu percebi foi a tamanha loucura que todo mundo está vivendo. Ou seja, parece que um está querendo atropelar o outro, um está passando por cima do outro. Não existe respeito no trânsito, não existe gentileza, não existe um obrigada se você deixa o carro passar na sua frente. Existe sim um egoísmo de que passar no farol vermelho. Eu vi muito isso, infelizmente, em São Paulo. E não é uma crítica, né, ao Brasil, a São Paulo, porque eu amo, nasci lá, mas é um ponto a se observar onde é que as pessoas estão de verdade levando a própria vida. Não existe respeito com o próximo, não existe um olhar de gratidão, não existe um olhar de compaixão, não existe um respeito a um farol de trânsito, não existe um, um desacelerar, que eu digo, né? Um olhar para dentro, um silêncio, uma gentileza, uma palavra, um olhar. Eu sei que as circunstâncias estão muito complicadas, a vida pede, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu uso, o mundo pede pressa, mas a alma pede calma. Então dá para entender o quão o Brasil é o país de pessoas mais ansiosas do mundo. E não é uma crítica a todos, mas o que você está fazendo por você, né? Porque na verdade a atitude do outro a gente não pode controlar. A gente pode controlar o que está dentro do nosso alcance. As suas ações você pode controlar. O que você faz, você pode controlar. Nem
nem sempre pode ser bem visto ou bem aceito pelo outro. Mas o que você está no seu alcance, nas suas atitudes, é uma responsabilidade, é uma autorresponsabilidade com a sua vida. Então, se as pessoas querem atropelar, por exemplo, não respeitar o farol de trânsito, ou não falar um obrigado, não agradecer uma pessoa que de repente deixou você passar na frente, né, no carro, parar para pedestres, ou seja, é tudo muito eu estou preocupada com o meu umbigo, é muito eu. E o que na verdade isso representa é que não existe o eu não estou separada do outro. Nós somos um, nós estamos juntos nessa, né? Não existe competição, existe colaboração. O que é a competição? O mundo nos ensina que se eu não for mais rápido, melhor, sempre essa autocobrança de performance, de essa comparação que o outro é melhor do que eu e não a colaboração e não ver quem eu sou, quais são os meus limites, o que está dentro do meu alcance fazer, né, para deixar esse mundo melhor ao meu redor. Isso começa dentro, principalmente dentro da nossa família, da nossa casa, né? Então, o que eu estou fazendo no meu ambiente de trabalho? Quais são as minhas atitudes dentro do ambiente de trabalho? As pessoas podem confiar em mim ou não? Então, vai uma grande reflexão para você olhar como é que você está levando a sua vida, sabe? Na área pessoal, na área profissional, mas principalmente com você mesmo. Você tem tempo de parar e observar a natureza, um passarinho cantando, mesmo que você esteja no meio do caos, existe sim algum refúgio que você consegue fazer para dar uma acalmada, para dar uma sentida, sabe? No seu ser humano. E não somente em performar, em trabalhar e viver na corrida dos ratos. Essa é uma coisa. O estresse, essa loucura de todo mundo querer passar por cima de você, principalmente no trânsito, né? Foi uma coisa que pouco dos dias que eu precisei sair, eu voltava muito estressada, assim, no meu corpo e mentalmente também. A segunda coisa é pessoas que eu fiquei muito, assim, impressionada e chateada mesmo e indignada. É como as pessoas não têm palavra, não têm responsabilidade com o que elas fazem com o outro. Eu precisava de Uber, né, alguns dias, e eu combinei com 2 pessoas para me levar em alguns lugares que realmente eram compromissos que eu não podia faltar. E, inclusive, teve uma das pessoas, da menina que eu depositei um dinheiro, falei com ela uma semana antes, sabe? Me respondia rapidamente os meus recados, enfim, eu falei, nossa, essa pessoa é confiável. E foi recomendação, né? Eu pedi recomendação já para não ter esse tipo de problema. O que acontece foi que, uma hora antes do horário marcado, essa pessoa desmarcou comigo. Ou seja, o primeiro impulso que veio foi uma raiva que me durou 1 minuto. Mas veio uma raiva e uma indignação e já veio uma lição assim, já veio um aprendizado, sabe? Tenha integridade com a sua palavra. Tenha responsabilidade. Tenha princípios de honestidade, mas nesse caso principalmente de responsabilidade e cumprir com a sua palavra. Porque se você se comprometeu com o outro está contando com aquilo. Mas o que eu quero dizer nisso aqui especificamente? Qual é a lição de tudo isso aqui? Quando uma pessoa faz isso com você, não sei se você já aconteceu isso, fizeram isso com você,
Ou você costuma fazer, olha, eu vou marcar com uma pessoa e de repente desmarca, ou de repente nem avisa que não vai, enfim. Integridade com a sua palavra. O que acontece é, quando uma pessoa faz isso com outra, na verdade, a vida dela, ela faz isso com ela mesma também. Ela não tem responsabilidade com o outro, não cumpre a palavra com o outro, mas na verdade, ela não cumpre a palavra com ela mesma. Ela promete muitas vezes, ou se você é esse caso, eu vou cuidar da minha alimentação e fazer exercício físico, porque eu sei que isso é bom, mas nunca cumpre, nunca faz, nunca consegue. Eu li uma frase uma vez que eu levo para a minha vida. Como eu faço uma coisa, como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Então, se eu faço de uma maneira, de qualquer jeito, vou fazer qualquer coisa na minha vida, se eu faço ela de qualquer jeito aqui, eu vou levar isso para todas as outras áreas da minha vida e todas as outras minhas ações. Isso é 100% isso que acontece. Então, eu resolvi trazer isso daqui para você prestar atenção aí se de repente você não está fazendo isso. Ou se alguém está fazendo isso com você, existe um motivo para isso. Por exemplo, quando a menina desmarcou comigo uma hora antes, o meu impulso no momento que durou 1 minuto foi raiva, muita raiva. Mas ao mesmo tempo veio assim: infelizmente, ela não está fazendo isso para mim. Ela está fazendo isso para ela mesma. Porque pode ter certeza de que tudo o que a gente faz para o outro, na verdade, volta para nós. Porque quando a gente entender com a consciência una, que é a consciência de Deus, que não existe nada separado, que todos nós estamos juntos nessa, e o que eu faço para você, a ação e reação. Quando eu faço para você, é o plantio e a colheita, sabe? Que está na Bíblia. Eu planto uma coisa e eu vou colher. Às vezes, muitas vezes, não da mesma pessoa, não da mesma pessoa, mas eu vou colher da vida. A vida vai me trazer outras coisas. E aí muitas pessoas estão sofrendo, não conseguem sair, não sabem por que aquilo acontece, mas não têm a consciência das suas próprias atitudes. O problema é que ela está colhendo o que ela mesma plantou. Porque se você quiser plantar um pé de abacate, você não pode plantar a semente de outra fruta. Você precisa plantar o abacate. Ninguém planta, ninguém colhe o que não planta. Então, a vida é muito justa. Deus é muito justo. Esse universo é perfeito. Só precisamos entender as leis e como funciona. Aqui você planta, aqui você colhe. É simples assim. Então, essa viagem ao Brasil foi realmente uma evolução, no sentido de abrir mais ainda a minha mente e entender como é que está o ser humano. Em pleno 2026, a gente ainda não aprendeu a ter responsabilidade com as coisas e com nós mesmos. É isso sobre o vídeo de hoje. Eu queria trazer muito isso para você, porque foram aprendizados assim muito profundos em relação ao Brasil e eu fiquei realmente como espectadora. Eu cheguei lá e fiquei observando tudo o que acontecia ao meu redor e o que eu podia trazer. Isso serviu para abrir a minha mente, mas principalmente mais aprendizado ainda, para assim carimbar que eu estou no caminho certo quando eu olho isso, para abrir ainda mais a minha consciência sobre as minhas ações, sobre as minhas atitudes e sobre a minha responsabilidade de fazer com que esse mundo um pouco melhor aonde eu passar, seja aqui dentro da minha casa
com os meus amigos ou qualquer lugar fora que eu passe, tá bom? É isso, um beijo no coração, o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.